Hello, jovem Will. Peço desculpas por estar fazendo um vídeo para poder fazer resenha, mas a vida é feita dessas coisas e principalmente eu estou com a preguiça lascada de digitar. Eu não pude participar do último Epopeias Helênicas, que foi baseado no tema de inocência, porém aqui estou eu para poder fazer um vídeo resenha e votar propriamente nos leitores, nos autores que produziram suas obras durante o evento. Então, aqui eu vou fazer uma resenha, você já me conhece, eu sou a Deb, KekW, e eu gosto de trabalhar as minhas resenhas em três aspectos. Primeiro, forma, ou seja, construção rítmica, formatação, construção de versos e estrofes. Segundo momento, uma semântica, o que eu compreendi da poesia que foi abordada. E por fim, subjetividade, ou seja, pontos que eu gostei e que eu não gostei. Resenha é um resumo que você comenta. Então, comentários com o resumo. Se você vai fazer um resumo e comentários, o comentário ele é pessoal, ele vai de acordo com cada pessoa. Você vai dar méritos e deméritos não baseados apenas em aspectos técnicos, mas especialmente em como você me afeta. E lembrando que a poesia é a arte dos sentimentos, a arte escrita dos sentimentos, a gente lembra que justamente tem que me trazer um impacto. Eu preciso ler sua poesia e sentir algo. Se eu não sentir, você falhou tecnicamente como poeta. Então, aqui vai ter bastantes aspectos pessoais de como eu encaro essa poesia, de como ela me checou. Eu vou falar um pouquinho do que eu senti. E, é claro, eu peço a sua licença para poder acompanhar comigo rapidinho os pensamentos. Rapidinho, entre aspas, né? Vamos ver quantos minutos no final vai ter esse vídeo. Mas ok, gostaria de te agradecer por ter participado do evento, por ter levado. Não me lembro quem originalmente você pensou para ser o dublador desta obra. Talvez eu comente no texto aqui que vai ficar anexado junto com esta resenha. Mas, em um primeiro momento, eu vou justamente apenas abordar o que essa poesia está trazendo para mim. E vou fazer, claro, a licença com a minha leitura. Porque é a voz que eu posso usar, né? É a minha própria voz para poder comentar e ler. É a vida. Então, vamos lá, fazendo a leitura e comentários de Narcisa. Inclusive, desculpa essa introdução enorme, mas eu queria deixar claro que os comentários que estou fazendo aqui são pessoais, vão ter aspectos técnicos também abordados, mas justamente é importante lembrar que em nenhum momento eu quero te ofender. Eu não vou jamais tirar teu mérito como autor e fazer algum comentário que seja ofensivo para poder atacar a sua pessoa. Não é o interesse. Meu interesse é aprender mais sobre poesia, entender mais das técnicas, falar um pouquinho do que eu senti como leitora e quem sabe, talvez elogiar um pouco mais ou criticar um pouco mais alguns aspectos que estejam em discordância com a minha visão? Sim. Então, é isso. Por favor, não se ofenda, não leve as coisas pro coração e vamos iniciar. Narcisa por Wilker Ramos. A ti deposito tudo. Todas as dores, momentos felizes, a decepção de ser eu, risos passageiros, a vontade de desistir. És minha anja há muito caída. Comandas meu inferno, profanas meu céu. Esperava uma deusa até que te entendi. Insegura, ansiosa, humana. Quis me livrar das dores, mas aprendi muito cedo que és uma delas. Dói descobrir este mundo, mas fica melhor contigo. Ainda que me machuque, ao fim me recolherá. Então vamos lá, vamos iniciar meus comentários. Poesia bem curtinha, interessante. Nesse caso, quero primeiramente iniciar elogiando esta capa maravilhosa, muito linda. Nossa, que coisa belíssima. Amei. Gosto também da forma que aqui é bem sucinto. A gente vê que o centro do eu lírico é o centro da poesia. A poesia está centralizada, ela está colocada no meio, porque o foco é o eu lírico, é os sentimentos dele. Então, até a noção de Narciso, né, a noção de você amar a si mais do que os demais, você está trazendo com o uso dessa formatação. Então, a formatação casa com a semântica. Por casar com a semântica, fica bonita, interessante, é legível, pontos positivos. Talvez um único ponto específico que eu não posso ignorar é a ausência de uma pontuação de conclusão, ou seja, ponto final, ou, quem sabe, o nosso famoso ponto de exclamação. Um ponto de exclamação talvez ficaria até melhor, porque você iria terminar esta poesia declamando: ainda que me machuque, ao fim me recolherá. Como aspecto positivo, como aspecto de ode, você literalmente dar um impacto maior para aquela figura que te acompanha, que é você mesmo. Então, seria interessante. Aqui eu vejo esses méritos da formatação. Talvez faltou esse ponto final ou uma pontuação de conclusão. Já sobre a questão da construção rítmica, eu vejo que as rimas aqui não estão
presentes. A gente tem algumas figuras de sonoridade, como o uso da anja e do caída. Essa finalização é interessante. Desse contraste do humana com uma deusa, esse é um contraste, uma figura de linguagem. E é o uso dessa anáfora, né? Na anáfora não. Nossa. Dessa antítese, beleza, óbvio, antítese. O uso dessa antítese de deusa e humana é interessante. Justamente você está trazendo o aspecto de como você queria se ver, qual é a expectativa e qual é a realidade. Essa antítese é muito interessante, é uma figura de linguagem inteligente utilizada. E essa usa também da figura de linguagem com inferno e céu. Então, essas antíteses estão sendo bem aplicadas e esse uso dessa construção das figuras de linguagem acabam compensando pelo aspecto dos usos dos versos brancos. Os versos brancos aqui são negativos? Não necessariamente. Ponto que pessoalmente eu não gosto muito, tá? Eu preferiria que nesse caso, como é uma poesia falando de si para si, talvez as alternadas valessem apenas, justamente porque a ideia da antítese é você trabalhar com um conceito e contrapô-lo. Então, essa ideia de um uso de rimas que fossem alternadas daria mais mérito à poesia. Mas é claro, os versos brancos também são válidos, porque pode ser uma verdade, ou seja, o eu lírico está falando o que ele sente livre de amarras. Não tem rimas, não tem estrutura, não tem nenhum aprisionamento para aquilo que ele está transcrevendo. Só que, por outro lado, eu vejo que houve uma tentativa de manter 6 versos com 4 versos na segunda estrofe, 6 versos com 4 versos na quarta estrofe. Então tem uma tentativa de fazer não apenas um corpo, uma formatação, um formato feminino até homenageado, como também houve a tentativa em se preocupar com a estrutura. Então, essa delimitação da estrutura no tamanho das estrofes é um ponto positivo. O uso dos versos brancos relativo poderia sim utilizar das rimas alternadas para dar mais impacto semântico. Então, seria uma rima interna da estrutura. Ponto que eu tenho que comentar. Então, pessoalmente, não gostei do uso dos versos brancos. Não está ruim, mas poderia ser melhor se usasse os versos alternados. Ok, então, levando esses pontos, o que eu entendi da poesia é que a Narcisa, essa figura da Narcisa do eu lírico, ela buscava acreditar em si. Tinha uma expectativa sobre si muito alta, mas foi se quebrando com a realidade, que as suas inseguranças a detiveram. E esse amor próprio em si, que era para poder a fazer sentir melhor, em fato não a faz. Justamente a torna uma criatura mais insegura e mais surpreende. Então, o que eu entendi é que é uma mulher falando sobre si e a inocência dela é justamente acreditar que ela poderia ser melhor. A inocência dela é justamente pensar que o mundo às vezes pode ser centralizado apenas nela. Essa é a interpretação que eu estou tendo. Pode ser que seja uma outra interpretação e é bem possível. Talvez eu não esteja conseguindo entrar tanto na mensagem, mas o que eu consegui compreender é isso. É que aqui ela tinha uma expectativa e quem tem expectativas é inocente. Essa é a abordagem da inocência que eu vejo aqui. Então, no geral, gostei da poesia, gostei da construção, gostei desse cuidado com a formatação da estrutura, ou seja, a estrutura tem um formato que parece um corpo feminino, interessantíssimo. Eu gosto do uso também, é claro, da formatação que é muito limpa. As suas formatações, inclusive, são as minhas favoritas, em geral, Will. Eu gosto muito do jeito que vocês abordam. E sobre a construção rítmica, é como eu já citei. Talvez as rimas alternadas ficassem melhor, mas não é exatamente o ponto negativo, o uso dos versos brancos. Só que as rimas alternadas dariam maior impacto semântico. Então, potencialidades, eu posso julgar uma poesia para o potencial que ela poderia ter? Relativo. Mas, como resenhista, preciso abordá-los. Então, esses são os aspectos. Acredito que, no geral, ficou uma excelente poesia, uma boa construção rítmica, uma boa construção de versos e estrofes. Pontos mais positivos, na verdade, acho que negativos só tem realmente esse aspecto de faltar um ponto final aqui, uma pontuação de conclusão. E é basicamente isso. Muito obrigada por trazer sua obra, muito obrigada por ter acompanhado esta resenha. E me desculpa se em algum momento foi ofensiva, não era essa a intenção. Gostaria de dizer que eu gostei da sua poesia mais do que eu imaginava. E que eu vou ter um belo problema para poder votar, porque tem muitas poesias boas neste evento. O evento de inocência está muito bom. E que eu fico um pouco triste de não ter participado no dia. É isso. Muito obrigada por trazer sua obra e bye bye.